Fala galera, tudo tranquilo? Agora finalizando a nossa função inorgânica, as nossas funções inorgânicas, né? A gente viu os óxidos, a gente viu os ácidos, a gente viu as bases e agora a gente finaliza com os sais. E aí, o que define um sal? Quais são as definições de sais? Existem duas, né, mais conhecidas, que a primeira, segundo Arrhenius, tá, que dizia o seguinte: toda substância que em meio aquoso sofre dissociação e libera cátions diferentes do H+, e ânions diferentes de OH-. Então, por quê, né? Porque aquela substância que em meio aquoso libera cátions H+, foi chamada de ácido. A substância que libera ânions OH- foi chamada de base. Então, se não liberar H+, se não liberar OH-, a gente tem um sal. Isso é a definição de Arrhenius, né? É a mais comum para a gente. Existe uma definição clássica, né, que diz o seguinte: é todo composto resultante da substituição total ou parcial dos hidrogênios ionizáveis de um ácido por metal ou radical eletropositivo. Essa definição vem da definição tirada, né? Essa definição foi tirada das reações de formação de um sal, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como que é essa formação, essa reação. Então essa definição foi tirada da reação, tá? Então temos essas duas definições para os sais. Dissociação dos sais. Como que ocorre a dissociação? Eu falei para vocês que o sal ele sofre dissociação e libera íons, né, onde os cátions são diferentes do H+, e os ânions são diferentes dos OH-, tá? Então vamos ver essas dissociações. Botei aqui alguns exemplos para a gente verificar, né? Então, para o cloreto de sódio, que é o NaCl, o que vai acontecer quando eu coloco ele em meio aquoso? Separo aqui no meio, o que está na esquerda é positivo, o que está na direita é negativo, né? Então eu vou gerar lá o Na+, e o Cl-. Tá lá, coloquei o NaCl em meio aquoso, Na+, Cl-. Agora para o sulfeto de potássio, a mesma coisa, separo os elementos, esquerda positivo, direita negativo. Aqui eu tenho esse 2zinho, que vai para o quê? Vai para frente do potássio e lá para cima do enxofre, né? Então eu vou ter o seguinte, 2K mais S menos 2, tá? Nitrato de sódio, separo aqui o Na, positivo, negativo. Ah, mas aí você vai estar olhando e vai pensar assim, ah, mas tem esse 3 aqui agora. Esse 3 está ligado ao oxigênio. Então, quando eu tenho um número ligado a um ânion oxigenado, ele não altera de local, ele faz parte do ânion. Então, fica da seguinte maneira, ó, Na+, e NO3-. Beleza? Aí, agora, nesse caso aqui, ó, separo Ca positivo, NO3 negativo. E aí você visualiza que eu tenho o 3 ligado diretamente ao oxigênio, mas eu tenho todo esse ânion NO3 com um 2zinho aqui. E aí esse 2zinho, ele vem para frente do NO3 e vai lá para cima do cálcio, tá? E aí eu fico com o Ca mais 2, faltou um 2 aqui, mais o 2NO3 menos. Tranquilo? Então, essa é a dissociação dos sais. É dessa maneira que o sal sofre dissociação e gera os seus cátions diferentes do H+, e os seus ânions diferentes do OH-. Tranquilo? Formação. Agora a gente vai falar da reação de formação desses sais, né? E aí esses sais, eles sempre são formados, né, pela reação entre o ácido e a base. Então, essa reação, né, de ácido e base sempre gera como produto sal,
e água. A gente chama essa reação de reação de neutralização. A gente vai fazer uma neutralização. Eu vou pegar o ácido e vou neutralizar com a base. O hidrogênio ionizável do ácido reage com a hidroxila da base, neutraliza ali o meio e forma a água, né? E por isso que a gente chama de reação de neutralização, tá? Porque o hidrogênio com o OH, eles reagem e sofrem a neutralização. Essa neutralização ela pode ser do tipo total ou parcial. Vamos ver aqui os exemplos dessas duas reações de neutralização. Para a neutralização total, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o mesmo número de hidrogênios e hidroxilas, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênios e hidroxilas presentes ali no ácido e na base, para que a minha neutralização seja total, para que todo o meu hidrogênio reaja com a hidroxila e forme a água. E aí como é que forma o meu sal? É o que sobrou. O que sobrou? Sódio e cloro. E aí o metal da base se junta ao ametal do ácido. Então, esse aqui vai formar, ó, o sal vai ser o quê? NaCl mais H2O, que é a nossa água. Tá? A mesma coisa acontece embaixo. Ó. Eu tenho 2 hidrogênios, tenho 2 hidroxilas. Então, eu vou ter ali uma neutralização total para formar a água. E aí, o que sobrou? Ca, que vai se juntar ao SO4, tá? E aí fica CaSO4 mais H2O. Ou seja, eu fiz uma neutralização total. Não sobrou nem hidrogênio, nem hidroxila para serem neutralizados, né? E aí todo sal produzido a partir dessa neutralização total, a gente classifica ele como sal neutro. Tá? Porque é um sal que não tem, né, nem características ácidas, nem características básicas, porque ele foi totalmente neutralizado. Beleza? A gente pode ter também uma neutralização parcial. E aí, se você perceber, ó, eu tenho, nos exemplos aqui, né, eu tenho 2 hidrogênios no H2CO3 e tenho apenas uma hidroxila na base. Então, ó, só separando essas quantidades, 2 hidrogênios no ácido, uma hidroxila na base. O que vai acontecer? Ó? Esse hidrogênio vai neutralizar essa hidroxila. Beleza, formei água. E o que sobrou ali? Hidrogênio. Né? Então, essa neutralização não foi total, vai sobrar hidrogênio ali no meu sal. Né? E mais quem sobrou? O metal da base e o ânion do ácido. Então, juntando isso, né, sempre na ordem, ó, metal da base, hidrogênio que sobrou, ânion do ácido. Vai ficar KHCO3, mais água. Esse sal, né, que tem a sobra de hidrogênio, que veio lá do ácido, a gente chama de sal ácido, ou hidrogeno sal. Beleza? Porque tem a presença desse hidrogênio aqui a mais, tá? Embaixo a gente tem um outro exemplo onde, né, a gente observa que nós temos um hidrogênio no ácido e 2 hidroxilas na base. E aí o mesmo esquema, ó, o hidrogênio vai neutralizar a hidroxila para formar a água e aí sobra OH, sobra o Mg, sobra o Cl. Na mesma ordem, sempre o metal da base, a hidroxila e o ânion do ácido, eu vou ter aqui como sal, Mg, OH, Cl, mais água. Sobrou OH, que veio da base, a gente tem um sal básico ou um hidroxissal. Hidroxi por causa da presença da hidroxila. Tranquilo, galera? Então, aí nós temos as possibilidades de formação dos sais, as possibilidades de neutralizações. Em termos de solubilidade, aqui tem uma tabela de solubilidade, né? Óbvio que eu não vou cobrar de vocês, ninguém cobra, né? Vocês decorarem toda essa tabela, mas
dando uma olhada e com a sequência dos estudos em relação a isso, chega uma hora que alguns principais sais vocês percebem e já sabem se eles vão ser solúveis ou insolúveis em água, principalmente, que é o nosso solvente universal. E aí o que eu tenho? Eu tenho os ânions, exemplos de ânions, com exemplos de cátions. Então, quando eu pego os ânions cloreto, brometo, iodeto e coloco em contato com os cátions prata, chumbo e mercúrio, esses sais são insolúveis. Ou seja, a GCl, a GBr, PBI são insolúveis. Todos os demais cátions junto com esses ânions são solúveis. No caso do sulfeto, ele só é solúvel se tiver junto de metais do grupo 1 e 2 e do amônio. Todos os demais eles são insolúveis. No caso do nitrato, não existe sal insolúvel de nitrato, todos são solúveis. No caso do sulfato, esses que estão descritos aqui são insolúveis, todos os outros são solúveis. No caso do carbonato e do fosfato, só os elementos do grupo 1 e amônio formam sais solúveis, todos os outros serão insolúveis. No caso da hidroxila, os elementos do grupo 1, amônio, cálcio, estrôncio e bário, que são os elementos do grupo 2, são solúveis, os demais são insolúveis. E os demais ânions, que formam os outros sais, que não foram apresentados aqui na tabela, só são solúveis se estiverem junto com cátions do grupo 1 e do grupo amônio, todos os outros serão insolúveis. Então é uma tabela bem completa de ânions, para a gente dar uma olhada, dar uma estudada, mas assim, nada que a gente precise imediatamente decorar, porque dificilmente isso é cobrado no momento. Isso mais para frente, quando você estiver fazendo um vestibular da UERJ, quando você estiver fazendo um vestibular do Enem, quando você estiver fazendo uma prova das PSECs, quando você estiver fazendo algo mais para frente, que tenha um conteúdo do ensino médio, aí alguns desses sais vocês precisam saber se são solúveis ou não. No momento, isso não é cobrado, mas está aí apresentado para vocês terem a ideia. Nomenclatura. A nomenclatura do sal é sempre uma derivação da nomenclatura do ácido. Então, se a gente montei aqui uma tabelinha com os ametais, 4A, 5A, 6A e 7A, com as suas famílias respectivas, e as possibilidades de NOx. Lembra lá que a nomenclatura ela é bem derivada do NOx. E aí, por exemplo, se no caso da 4A é o carbono que só tem a possibilidade de ser mais 4. Então, eu tenho o ácido carbônico, que no caso vai se transformar em carbonato. Só tem essa possibilidade. Para a família 5A, eu tenho 3 possibilidades de NOx. E aí, a mais 5, que era o ICO, maior NOx, passa a ser ato. O mais 3, que era o menor NOx, oso, passa a ser ito. E o mais 1, que é o menor de todos dessa família, ganha um prefixo hipo, terminação oso, que passa para sal ter esse prefixo hipo, terminação ito. Então, o ico sempre vira ato e o oso sempre vira ito. E aqui segue da 6A e segue os da 7A, que tem esse mais 7 aqui, que tem essa possibilidade de prefixo P, que é o NOx máximo de possibilidade dos ametais. Então, existem essas possibilidades de NOx e de nomenclatura. E aí, só para ilustrar o que eu falei, o ácido que é ico passa a ser ato a terminação. O ácido que tinha terminação oso, quando o sal passa a ser ito. E o ácido que era hídrico passa a ser eto. Ou seja, o hídrico é aquele ácido sem oxigênio, são os hidrácidos. Consequentemente, todo sal que tem a terminação eto é um sal sem o nosso oxigênio. Então, por isso que cloreto de sódio, NaCl, não tem oxigênio, terminação eto. Então, sempre que não tiver oxigênio, a gente tem essa terminação eto. Então, não pode ter o oxigênio para ser eto. Beleza? E aí a ordem de nomenclatura sempre vai ser o nome do ânion, ato, ito ou eto, de nome do cátion. E aí tem aquelas possibilidades de hipo
e de per aqui na frente, né, que são aquelas exceções, né, do NOX mais 7, mais 1, mais 2, né, para suas respectivas famílias, que a gente viu no slide anterior, mas são poucas as possibilidades, mas existe também. Mas basicamente é essa a forma da nomenclatura de um sal. Tá? Exemplos. Temos aqui alguns exemplos. Então, ó, KCl não tem oxigênio, então a terminação vai ser eto. Nome do ânion, cloro, cloreto, D, nome do cátion, potássio. Então, esse cara é o cloreto de potássio. Tá? NaBr, a mesma coisa, não tem oxigênio, então a terminação é eto. Bromo, eto, brometo, D, sódio, brometo de sódio. Tá? Na2SO4. E aí o que a gente tem? Né? O SO4 ele vem lá do ácido sulfúrico. Então, ico vai ter a terminação ato. Ah, não lembro de qual é o ácido que ele está vindo. Calcula o NOx do enxofre, daquela maneira que a gente viu como calcula o NOx, que você vai chegar aqui no resultado de mais 6. Ou seja, mais 6 para o enxofre, que é da família 6A, a terminação é ato. Então, esse cara é o sulfato de sódio. Embaixo, a mesma coisa. Vem do ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso, terminação oso passa a ser ito. Ah, mas eu não lembro que vem do ácido sulfuroso. Calcula o NOx do enxofre. Nesse caso aqui, você vai achar mais 4. Mais 4 para o enxofre, que é da família 6A, é ito. Então, sulfito de potássio. Beleza? Então, a gente consegue calcular o NOx e dar o nome das substâncias, caso a gente não saiba de qual ácido ele veio. Né? Caso a gente tenha esquecido, a gente consegue calcular o NOx, né? Dar o nome a partir do NOx. Beleza? Isso foi o que a gente tinha para falar de sal. Qualquer dúvida na live daqui a pouco estarei disponível para tirar. Né? Temos aí os exercícios da página 35 até a 40, tá? Que são exercícios aí referentes a sais, para a gente finalizar esse conteúdo de funções inorgânicas, né? De uma maneira bem tranquila, bem ok, sem dúvidas alguma. Dúvidas essas que a gente pode tirar na live de qualquer conteúdo, tá? Os exercícios são referentes a sais, mas caso vocês tenham, né, alguma dúvida em algum conteúdo anterior, né, também estarei disponível para tirar de vocês ela. Beleza, galera? Um abraço, aguardo vocês daqui a pouquinho na live. Tchau, tchau.